João Couto, então sai o teu primeiro disco, tu tens 22 anos, achas que a tua vida neste momento tem mais significado do que a maior parte das pessoas da tua idade acha que pode ter? Essa é muito boa para começar. Não sei, não sei, a música para mim sempre foi uma opção muito grande e às vezes quando se tem uma opção como esta, às vezes a única forma de a satisfazer a 100% é que ela faça parte da tua vida da forma mais significativa, que é passar a ser o teu dia-a-dia, passar a ser a tua carreira. Quer dizer, não há dia que passe que eu não pense numa ideia para uma canção, ou que não pense o que é que eu devo fazer a seguir em matéria de experimentar novos instrumentos, de experimentar novos temas para cantar, ou até coisas visuais até ligadas à música. Eu tenho um grande fascínio pela música em geral, desde a parte do jornalismo musical até à parte da produção, da parte técnica. Por isso o ter uma carreira era uma coisa que eu achava que ia acontecer até muito mais tarde, porque eu acho que isto de viver na música também é uma aprendizagem. Quer dizer, em Portugal especificamente é um mercado tão pequeno e tão competitivo, que eu achava que só ia acontecer tipo nos meus 20 e muitos, 30 e poucos pais. Não, 30 e muitos. Achava que ainda precisava ter uma bagagem muito grande, porque eu via isso acontecer a artistas que eu gostava, por isso quem é garantido que isso não ia acontecer comigo, não é? Mas lá está, tive uns acidentes de percurso muito bem-vindos, que agora, pronto, uma coisa levou à outra, e agora com 22 anos estou a lançar o meu primeiro disco. Mas tens de ver também que estás num país que é muito sui generis, não é? Tens muitos grandes autores que também começaram mais ou menos à volta da tua idade, se calhar um bocadinho mais velhos, sim. Outros que se calhar descobriram-se muito mais tarde. Mas então, se tu tivesses começado à volta dos teus 40 anos, achas que a Canção Só ia ser sobre a crise dos 40? Por que não? Se calhar até a Canção Só podia até ter escrito a Canção Só já nesta fase, exatamente como eu estou agora, e se calhar só anos mais tarde ela ganha um significado diferente. Mas eu acho, por exemplo, no caso específico da Canção Só, acho que é uma canção que fez sentido na altura em que eu a escrevi. Quando é que foi já agora? Foi no verão de 2016, na altura em que eu andava ativamente a escrever canções para o álbum, em que eu entrei num processo muito de um exílio autoimposto, fechei-me em casa, criei assim uma espécie de um bunker musical, em que punha-me a ouvir lá discos de uma ponta à outra, literalmente fazer aquela coisa muito hipster de pôr um disco vinil e tocar aquilo de uma ponta à outra e perceber porque é que aquilo funcionava, porque é que não funcionava, ser um bocado nerd nesse sentido. Sim. Porque, lá está, no meu caso específico, a minha edição do Idols eu não pude estudar lá fora, não fazia parte do rol dos prémios, quer dizer, tanta coisa, ainda mais isso. Ganhaste um carro. Fogo, por isso estamos bem, estamos ótimos. Mas por isso eu tive que, entre aspas, criar a minha própria escola de música, para mim próprio, tive que eu próprio desenvencilhar-me nisso, nesse ofício de fazer canções e fazer discos. E eu sou muito dessa escola de fazer discos, eu não sou muito de fazer singles, não é? Sim, não sou muito singles. Claro que se me pedirem um single aqui e acolá, faço, mas a minha paixão está mais nisso. Eu gosto que as canções comuniquem umas com as outras. E então, no caso específico da Canção Só, ela nasceu numa altura em que eu andava ativamente a experimentar ideias que eu tinha guardado no telemóvel há muito tempo. A Canção Só era uma ideia que eu experimentei com 17 anos ou 18 anos, lembro-me perfeitamente. Tive a ideia da música nas escadas de casa da minha avó. Eu estava com a guitarra e estava a fazer um ritmo meio swingado e estava só a cantar palavras tipo solidão, vaguear e coisas assim muito deprimentes, numa coisa que parecia quase... pode parecer um ritmo quase gingado. Sim. E aquilo ficou muito na cabeça do género. Isto é até uma perspectiva quase de Olinda de abordar as coisas. Tipo, bora pegar num tema... bora pegar em duas coisas contrastantes e juntar e fazer uma canção improvável. E a Canção Só é uma canção improvável porque à superfície é uma canção muito alegre, é uma canção otimista, mas quem vai se calhar à superfície daquilo se calhar nota, lá está, a insegurança que o sujeito poético está ali a esconder, que
Pronto, essas coisas, a insegurança, o vaguear e tudo mais, e acho que há uma grande ironia naquela música, porque eu estou a cantar do género como se a solidão fosse uma coisa que eu me orgulhasse muito e fosse a minha arma, não sei o quê, mas eu lá no fundo estou a dizer, mas se me quiserem tirar daqui, agradecia. Aliás, o videoclipe da canção só, o Edgar, o realizador do vídeo, fez uma cena genial, que foi sugerir que no final do vídeo ele fizesse aquele disparo, um disparo com uma pistola de SOS, porque ele percebeu imediatamente essa ironia na canção, do género, e tal, eu sou bué introspectivo e tal, mas se me quiserem tirar daqui, eu agradecia. E ver aquilo no videoclipe, naquela imagem, é perfeito, porque estás literalmente a ver um fulano no meio do mar, sozinho, claramente por vontade própria. Sim. E ele está ali a pedir socorro, de qualquer maneira, e a canção só, também de certa maneira é um pedido de socorro disfarçado de uma canção pop. Eu achei isso mesmo interessante. Sim. Eu estava aqui a pensar, tu há bocado estavas a falar do fio condutor e o facto de, seres uma pessoa mais de discos do que de músicas soltas. Achas que o fio condutor deste Carta Aberta te satisfaz? Achas que de uma ponta à outra faz o sentido que tu querias? Sim. A nível musical, acho que até o aspecto que eu mais elogio no álbum, e digo isto à equipa que trabalhou no álbum, é como o álbum flui a nível musical. Eu acho que não podemos ter escolhido um melhor alinhamento, uma melhor ordem de canções, por isso eu fico muito desapontado com a malta que tiver a ouvir o álbum em shuffle, não façam isso. Porque a nível musical aquilo flui muito bem, porque nunca há um momento aborrecido, sempre que aquilo que já começa a entrar no mesmo mood. Sim. Aquilo imediatamente dá um gancho direito, gancho esquerdo, pronto, há sempre desvios. No álbum a nível musical não peca pela mesmice, que era o que eu queria que o disco fosse muito dinâmico e que refletisse também o ouvinte omnívoro que eu sou. E a nível de letras, realmente eu sinto que todo o disco acaba por retratar um puto que sai que acaba os estudos e que não sabe muito bem o que é que quer fazer da vida e está a tentar descobrir onde é que a solução está. E algumas canções chegam mais perto de responder essa pergunta e outras não tanto. Algumas simplesmente colocam essa pergunta ali e deixam-na ali em cima da mesa. E eu acho que este espírito do álbum, do coração estar muito perto da boca, era muito o que eu queria transmitir. E, por exemplo, só a recepção que a canção só teve, com o público já me seguia há mais tempo, isso foi logo fantástico, porque eles perceberam logo, isto és tu. Isto és completamente tu, é a tua personalidade a todos os níveis, seja a nível de letra, seja a nível de música, isto és tu. E eu quis que isso se transparecesse em todo o álbum, então acho que o Carta Aberta tem muito esta coisa das dores de crescimento, de tentares perceber o que é que tu queres fazer exatamente a todos os níveis. Sim. Mesmo a nível pessoal, profissional, quer dizer, o Carta Aberta, literalmente a canção Carta Aberta, que abre o disco, foi uma canção que eu escrevi em 15 minutos, tipo a letra, saiu-me tipo de uma ponta à outra, a olhar para um disco do Bob Dylan como se ele me tivesse a julgar, genuinamente, que eu tenho tipo uma espécie de um quadrozinho em casa onde meto os vinis e era o iOS 61 Revisited a olhar para mim, e ele tem assim aquela cara de hipster mal coçado, assim a olhar, e ele e aquilo foi um bocado tipo a primeira coisa que me veio à cabeça, e deita cá para fora, porque naquela altura que o Dylan até foi considerado Nobel da Literatura, eu comecei a perceber que comecei a ler as letras dele, algumas letras mais escondidas, com outro vigor. Eu percebi que aquilo era muitas das coisas que ele escrevia era muito a primeira coisa que lhe vinha à cabeça, e eu tinha medo disso, tinha medo da primeira coisa que me vinha à cabeça, e na Carta Aberta eu quis que não houvesse esse filtro, quis que a primeira coisa que me viesse à cabeça fosse a que aparecesse na letra final. E essa canção acabou por um bocado por desbloquear, a meu ver, todas as preocupações, toda a fome que eu estava a sentir naquela altura. Sim. Porque naquela altura estava um bocado frustrada comigo própria, a pensar, mas o que é que eu quero fazer? É isto ou não é? Será que eu tenho alguém será que eu vou ter alguém a apoiar-me? Como é que eu... Pronto, todas essas inseguranças pessoais e profissionais que toda a gente da minha idade, eu sinto que toda a gente da minha idade passa. Sim. Eu acho que é uma epidemia que está a atravessar a minha geração toda. Só que, mas se calhar é normal, não é? Quer dizer, é uma coisa que faz parte da idade em que tu estás. Sim, completamente. Só que eu estava a lidar com aquilo de uma forma incrivelmente específica, que era,
eu estava a ter o meu emprego de sonho dado de mão beijada e eu podia estragá-lo se quisesse. E foi isso que me assustou, porque eu pensei, eu posso estragar isto e a culpa vai ser toda minha. Por isso eu tenho mesmo que me empenhar, e pronto, aquilo foi o desafio grande de deitar isso cá para fora na canção, e claro, aquele medo de apresentar as canções e estar a expor isso às pessoas, porque tu estás a acabar por expor se calhar algumas coisas tuas que se calhar tu não dizes em conversa com os amigos ou coisa parecida, e estás a colocar em disco para toda a gente ouvir e toda a gente para toda a gente opinar sobre aquilo. Só que a coisa bonita de ouvir um álbum e de ouvir canções como esta é que eu sinto que os ouvintes nunca pensam na experiência pessoal da pessoa que escreveu, pensam na experiência delas. Sim. Quer dizer, eu costumo dizer, quando eu escrevo sobre o Corolla no disco, eu sei perfeitamente que as pessoas não vão pensar no meu Corolla, vão pensar no Fiat deles, vão pensar no Corsa deles, vão pensar no Citroën Trechada deles. Por isso, cada um tem o seu primeiro carro. O meu primeiro carro foi aquele, agora eu quero que as pessoas, quando ouçam aquela canção, pensem no primeiro carro meio torto e meio avariado e com a porta que não funciona bem, que os pais emprestaram para levar a namorada ao cinema. Sim. Mas era isso de facto que eu estava aqui a pensar, é que tu há bocado estavas a falar de que o disco fala muito das tuas dores de crescimento, mas que acaba por ser bastante transversal, não é? Quer dizer, são músicas com uma mensagem bastante universal, e acho isso muito pouco comum num tipo da tua idade que está a começar agora, porque se calhar é por isso que a canção só está a ter um feedback tão bom, não é? Porque chega a toda a gente, entre aspas. Sim, não, porque eu tenho a certeza que há um puto qualquer que vai ouvir a canção só e pensar, sim, este gajo percebeu-me. Porque eu senti isso há muitos anos, eu senti isso com muitas canções. Por exemplo, o Marcelo Camelo tem uma canção que é o da Solidão. Quando eu ouvi aquilo pensei, sim, este gajo percebeu-me. Eu tenho a certeza, e às vezes, eu sei que isto é uma perspectiva muito lamechas, mas eu acho que até muitos compositores até deviam adotar mais isto. Tem que também pensar na canção que o teu eu de 15 anos, ou de 13 anos, ou de 10 anos precisava de ouvir. Eu acho que se eu estivesse se a canção só saísse quando eu andava no ensino básico, por exemplo, era a minha canção favorita. Porque eu pensava, finalmente alguém está a cantar sobre isto. Finalmente alguém me está a dar uma palmadinha nas costas, tipo, eu percebo-te. Sim. Porque às vezes, quer dizer, eu falo por experiência própria, às vezes o nosso único amigo é o MP3 do telemóvel. E durante muitos anos para mim foi isso. Por isso eu senti essa obrigação a escrever algumas destas músicas, que também tinha que ser a companhia de algumas pessoas, e certamente no ano em que eu escrevi foram a minha companhia e foram a minha família, pronto, desculpem lá mexe isso, mas foram parte da minha família, durante 2 anos e meio foram minhas. Sim. E agora vão deixar de ser minhas e eu tenho que as deixar ir. Já são do povo. Já são toda a gente, E que é engraçado também, que acho que é também bastante pouco comum, é que tu tens uma cultura musical bastante variada e bastante... vais desde os clássicos aos modernos e fazes por conhecer essas coisas e por dares uso a essa formação, entre aspas. Qual é que achas que é assim a influência mais forte que esteve à volta deste disco? Provavelmente o Paul McCartney, porque o Paul McCartney é para mim o maior exemplo de um top-line songwriter, que significa ele deixa a melodia sempre como a principal protagonista da canção, ou seja, a melodia tem que ser o maior chamariz da canção, e isso até fez com que eu adotasse até um método durante a escrita do álbum, que eu nunca pensei em adotar, mas funcionou comigo, que eu costumo chamar um método à sueca, porque os suecos também são umas máquinas de fazer música pop, e uma coisa que eles fazem é, por exemplo, têm uma boa ideia para uma melodia, estão ali a mastigar vogais. Sim. A ver o que é que sai, a ver se sai ali uma melodia, de vez em quando aparece uma palavra aqui e acolá. Por exemplo, o Corolla foi assim. Eu tive a ideia para a riff dessa música, aquela primeira frase que ouvem na canção, e imediatamente saiu-me assim de boca para fora. O Corolla está a funcionar, foi quase tipo um espirro. E eu, o que é isto?
E depois a partir daí tive que ir atrás disso. E eu, por exemplo, ouvia em algumas entrevistas que o Paul McCartney fazia que era exatamente assim que ele... Era exatamente isso que ele fazia. Há uma ingenuidade mesmo bonita na forma como ele escreve canções. Por exemplo, sei lá, uma coisa tão simples como, por exemplo, escrever uma canção chamada Eleanor Rigby porque o nome Eleanor Rigby soa bem. Sim. Não porque ele não conhece alguma mulher solitária num banco de jardim ao pé da igreja e o Father Mackenzie. Não, é só porque o nome Eleanor Rigby soa bem. Ou vou escrever uma canção sobre um submarino amarelo porque parece uma imagem gira. Ou drogas. Mas, yeah. mas Eleanor Rigby acho que é baseado em alguém que existiu mesmo, ou não? Pois não sei, aquilo eu até aliás, não sei se aliás, até há uma história bem mais, até uma história muito bonita, que é uma das minhas canções favoritas de sempre, que é o She's Leaving Home. Sim. Que quem ouve aquela canção pensa que aquilo é literalmente uma história que aconteceu a um amigo, aliás a uma amiga do Paul McCartney. Não foi o caso, ele leu uma notícia no jornal, uma coisa pequenininha, de uma rapariga desaparecida, e escreveu a canção a partir dali. Eu pensei, e essa ingenuidade achei mesmo bonita. De todos os Beatles, de todos os Beatles ele era realmente o mais descomplexado nesse sentido. E eu precisava muito desse ok, entre aspas, de um artista grande do género, leva as coisas na boa. E lá está. E eu pensar também que as coisas não precisam de ser, nem tudo precisa de fazer, por exemplo. Há outra das grandes influências foi sem dúvida as músicas do Rui Veloso e do Carlos T, porque quer dizer, o Rui Veloso é a razão porque eu sou músico. E eu lembro-me, por exemplo, que eu já tive conversas, por exemplo, de horas só a falar de letras do Carlos T, que se calhar a início se calhar não parecem ter muito nexo, mas se formos a pensar nisso são bem mais impactantes do que lhes damos crédito. Por exemplo, roendo uma laranja na falésia. Ninguém rói laranjas, mas uma pessoa pensa a pensar, mas uma coisa é roeres uma laranja, outra coisa é comeres a laranja, porque quando tu roes a laranja, tu queres a laranja toda, tu queres o sumo todo, tu queres aproveitar aquele momento todo. Sim. E parece que o momento ganha outra urgência. São pequenas expressões que até ganham mais significado do que se fosse uma frase muito maior. Que se fosse uma frase muito comum, exatamente. E é o dar urgência às músicas. E quando uma canção tem urgência, quando uma canção tem esse espírito de desabafo, é sinal que ela funciona. Aliás, é uma coisa que eu disse nas liner notes do disco, é que uma canção, para mim, uma boa canção tem que soar um desabafo. Sim, exatamente. E para ti, qual é que é o maior desabafo de todos do disco? Tenho que pensar sobre isso. Qual é o maior desabafo do disco? Quer dizer, no Carta Aberta é um bom desabafo. Eu acho que lá está, como foi a canção que desbloqueou todo o espírito do álbum, acho que é seguro dizer que essa se calhar é o maior desabafo. Mas, por exemplo, isto é das coisas mágicas de fazer músicas, por exemplo, com outras pessoas, é que, por exemplo, eu acho que eu até sinto um maior peso a sair-me acima dos ombros quando estou a cantar A Melhor de Mim, que é uma música que nem é letra minha, é letra do Samuel Lúria. Porque o Samuel, eu contei-lhe quando lhe convidei para escrever esta letra no disco, contei-lhe que queria realmente uma canção sobre dores de crescimento e sobre essa coisa de atravessar esta fase da vida, não saber bem o que fazer. E o Samuel deu um twist incrível àquilo que eu não estava nada à espera, que era essa canção, a meu ver, acaba por dizer que a solução para estas dores de crescimento, para estas incertezas, acaba por ser o carinho que tu tens pela pessoa que amas. Sim. Eu pensei, fogo, e eu pensei, que eu não pensei nisto. E sinto um peso assim em cima dos ombros quando canto essa música. Sinto um expirar de alívio quando canto essa música, que, lá está, é a penúltima canção do disco por um bom motivo, porque ela quase que parece pronto, lá está, esse expirar de alívio. E pronto, é uma canção que eu sinto que é um grande desabafo, porque que acho que é a única que está perto, que está mais perto de encontrar a solução para muitas das incertezas e muitas das inseguranças que eu tenho lá espalhadas pelo disco. É a única que dá uma resposta, por isso é que parece mais... E será uma resposta mesmo ou uma resposta que suscita mais perguntas?
É uma carta aberta. Não estava à espera dessa, não estava à espera dessa. Eu disse o título. Não, mas não, sim, porque não? Porque às vezes até as relações até criam mais questões. Sim. A Julieta é uma canção sobre isso. É uma canção sobre quando uma relação deixa de ser sobre. Deixa de ser uma coisa muito infantil e começa a tornar-se de uma coisa séria. E os dois já não sabem bem lidar com aquilo, quer dizer, a mais do que eu vejo, que é a canção que vem logo a seguir a Melhor de Mim, é uma canção que é do género, isto é qualquer coisa, quando temos aquela incerteza numa relação de, pronto, está a olhar um para o outro a pensar, fogo, isto é alguma coisa, isto evolui para alguma coisa, lá está. E eu a dar ali o twist pessimista que só eu sei dar de género. Quando eu penso que encontrei a solução, imediatamente vem logo a incerteza para fechar aquilo. E sim, sem dúvida que as relações dão trabalho e obrigam essas questões. Lá está, as pessoas com mais canções têm que crescer juntas e têm que revelar o melhor delas na outra. Eu sei que tu és uma pessoa que também gosta de cinema e eu acho muito engraçado porque encontro alguns paralelos entre as tuas músicas e um certo neurotismo Woody Allen, alguma coisa. Concordas com isto? O que é que achas? Ou identificas-te com algum outro realizador que também tenha assim? Não, concordo, quer dizer, não... Nem tudo o Woody Allen, que é para não começarmos a misturar aqui filhas adotivas. Mas por exemplo, não, aliás, há a frase que abre uma das frases que abre o Annie Hall é ele a dizer ele a dizer que aquela anedota do eu nunca queria fazer parte de um clube que me tivesse como membro. Por isso, quando dizes que vês alguns dos neurotismos do Woody Allen na minha música, eu fico um bocado, a sério? mas por outro lado, tipo, mas ele tem razão. Mas olha que há muito mais de neurotismo do Woody Allen do que isso. É aquela coisa da insegurança, das incertezas e das relações que ele fala bastante disso. Completamente. E eu um bocado acho um bocado dentro do espírito do Woody Allen, não estou um bocado do género, não quero pertencer a esse clube, mas isso ainda faz com que eu pertença mais ao clube. Sim. Porque nota-se muito isso. Mas por exemplo, se cá há uma coisa que não sei se tu topaste isso, e isto é uma coisa que eu nunca contei em nenhuma entrevista, mas o Dança à Chuva é um tributo muito sneaky ao Serenata à Chuva. Sim. Isso. Porque é um dos meus filmes favoritos e eu lembro-me que estava a escrever a canção, escrevia na mesma noite que escrevi o Nova Jersey, ao pé da estante dos DVDs, eu estava a olhar para o DVD de Serenata à Chuva de Jen. Pensava, deixa-me cá apanhar isto. E porque essa ideia, pronto, que sei lá, por exemplo, tens aquela imagem do Breakfast at Tiffany's da Audrey Hepburn com não me estou a lembrar do nome do outro ator. Sim. Assim, abraçados à chuva, e aquilo, achei aquela imagem, é uma imagem tão libertadora, parece uma imagem tão catártica, algo tão catártico, de estares a olhar para a versão, neste caso a chuva, e dançares em frente a ela, parece que estás quase a insultá-la. E eu acho isso tão interessante e gosto tanto disso. E pronto, e o Dança à Chuva é um bocado esse de alegria, claro que longe daquela cena meia Broadway que a Serenata à Chuva tem, é uma coisa muito mais negro do rádio às pilhas ou muito mais baile da paróquia, mas que foi completamente intencional. Aliás, o meu objetivo com essa música era fazer uma música tipo Graceland. Sim. Eu queria fazer uma música que me fizesse dançar como I Know What I Know, que é uma música que eu adoro desse disco. E eu queria fazer uma música como essa. E essa imagem do Serenata à Chuva chama-me muita atenção. Que, aliás, é uma coisa que o Paul Simon até faz muito nas músicas dele, é juntar, por exemplo, esses ritmos africanos e juntar coisas muito nova-iorquinas e muito cosmopolitanas. Quer dizer, ele pensa a falar do New York Times e do Times Square em músicas com, sei lá, com os Ladysmith Black Mambazo a fazer coros. Sim. Que esses contrastes é que eu acho fantásticos. E depois tens inspiração também naqueles filmes, de coisas muito
americanas, quer dizer, o Nova Jersey, eu queria que se faça uma música de autoestrada. Sim, eu olhava... e além disso também é uma homenagem ao Bruce Springsteen. Sim, é uma homenagem chapada ao Bruce Springsteen. Quer dizer, ela chama-se Nova Jersey por um bom motivo. E eu queria uma música... lá está, às vezes uma boa motivação para uma canção é imaginares uma cena de filme que tu gostarias que se musicasse, que essa canção musicasse, quer dizer, olhava para coisas tipo, sei lá, Badlands do Terrence Malick, que pá, gostava que uma canção, que essa canção, que o caso da Nova Jersey fosse uma canção que tivesse um bocado esse ar da noite, aquele respirar meio ofegante dessa América, por isso, lá está, estar a colocar muito reverb nos órgãos e estar aquelas guitarras muito melodramáticas, pá, e de um gajo estar na autoestrada a chorar a berranho, e Deus sabe que eu muito chorei a berranho com a maquete dessa música na autoestrada. Isto até nem é bonito admitir, mas já aconteceu. Porque pronto, eu senti, por exemplo, essa era uma canção que para mim tinha que passar nesse teste. Se eu não conseguisse, por exemplo, se a maquete em si não me conseguisse fazer nada, então a versão final então nunca chegaria lá. E sim, no caso do Nova Jersey, ela teve muito essa inspiração, essas influências. Sim. Pronto, olha, acho que já deu para entender um bocado ao pessoal o que é que tu queres fazer com este disco, o que é que queres transmitir com este disco. Desejo-te a melhor das sortes, corra tudo bem, pá, e que depois deste venham muitos mais. E não sei se queres deixar alguma última mensagem para o povo que nos está a ouvir. A última mensagem, que me sigam por aí, que me sigam pelas redes sociais. Fazendo aqui um shameless plug, o meu disco, o Carta Aberta, já está disponível. Ouçam no Spotify, está à venda na FNAC, essas coisas todas, ouçam. Pronto, e entretanto estejam atentos que também vamos anunciar datas de concertos em breve, e estas canções vão ganhar um novo folgo ao vivo, por isso acho que é de ver. Acho que é de ver, e nós também, e pronto, até à próxima, João.